Está começando o Meu Patrimônio, podcast onde a gente abrange diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini, eu sou host aqui do programa e hoje eu conto com a presença ilustre dele, Ricardo Oliveira. Fala, Rafa, tudo bom? E aí, Rica, beleza? Como você tá? Tudo certo, cara. Muito feliz com o convite. Pô, mas é uma puta responsabilidade aqui. Hoje o Rica tá substituindo o Chad. Nosso querido amigo Felipe Chad. O Felipão não pôde participar hoje, tá viajando muito, trabalhando muito, como na sempre, estrada, né? Como a gente vem falando nos últimos episódios. Rica, só para todo mundo ficar ciente, o Rica é sócio do escritório também. Ele foi por muito tempo head aqui do nosso escritório de fundos de investimentos. Hoje ele foca principalmente na carteira dele de clientes. Então, estou muito feliz dele participar aqui comigo. Ele vai apresentar o programa não só hoje, mas outros programas também. Rica, responsabilidade enorme substituir o Chad, hein? Cara, nem me fala, viu? Mas acho uma responsabilidade de peso, né? De peso. De peso. Hoje o tema é relacionado ao assunto corporate. A gente tem uma área aqui dentro da empresa focada na questão de empresas. Como a gente tem falado nos outros programas, a gente tem essa visão integrada. E um dos pontos que muitos clientes nossos vêm são empresários e demandam da gente demandam da gente essa área, né? Hoje eu tô com ela, a nossa head da área, Andréa Santana. Andréa, tudo bom com você? Tudo bem, muito obrigada. Também fico muito feliz em estar aqui. Um pouquinho nervosa, né? Um pouquinho. Não, mas vai dar tudo certo, a gente não morde, vai ser tudo tranquilo, o papo vai ser muito bom. Acredito que tem muito conteúdo pra gente falar de corporate. Você, melhor que ninguém daqui, é especialista no assunto, consegue abranger diversos assuntos relacionados ao corporate. E como a gente fala, né, a gente tem a metodologia nossa IFP2, onde a gente tem essa visão integrada de patrimônio. E quando a gente fala de atendimento wealth, o IFP2 não é o suficiente, a gente tem que ir para a metodologia FPN. FPN, família, patrimônio e negócios. Então, uma área fundamental para a gente atender é a parte de negócios da família, do cliente, enfim. E o corporate é exatamente isso, né? Andréa, o que a gente pode falar já logo de cara da nossa área, como que ela é dividida, como que é feita o atendimento corporate aqui na empresa? Vou passar a palavra para você. Sem contar, né, hein, Rafa? Sem contar que a área de corporate é um guarda-chuva, né, Andréa? Sim. Tem uma infinidade de opções que a gente consegue atender os nossos clientes. Na verdade, quando a gente fala de visão integrada, quando a gente fala de pessoa física, a gente está lá no cliente, a gente já tem uma pessoa jurídica por trás, que toda pessoa física tem uma PJ, ou ele é sócio, ou ele é um CLT, ou ele é empresário, não importa qual que é a figura dele ali dentro. Mas a gente move com uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica não existe por si só. Ela precisa de uma pessoa física, quer dizer, ela é constituída por uma empresa. Então, essa parte de falar que é integrado. E nada mais importante para um sócio, para uma pessoa física, para um empresário, do que a empresa dele. Então, se ele tem 3 filhos, é o quarto, ou às vezes é o primeiro que nasceu, que sustenta o resto todo. Então, a empresa, a parte do corporate, realmente é um guarda-chuva, porque a gente não fala só da coisa assim de empresa, de crédito. Então, quando a gente fala de empresa, a gente fala de tudo que a gente pode atender nesse segmento. Então, é como se fosse uma medicina com as suas especialidades. Então, a gente vai ter câmbio, a gente vai ter a parte de cash, a gente vai ter a parte de crédito, a gente vai ter a parte de empresas lá fora também, se precisar. Quer dizer, não importa qual a demanda da empresa. É corporate, está ali de baixo é corporate. E também quando a gente fala corporate, dá aquela impressão assim, nossa, eu estou falando de megas, grandes empresas. Não. O nosso corporate, ele abrange tudo, desde a pequena empresa até uma empresa realmente, uma empresa de 1 bi, desde as empresas pequenas. Então, assim, a gente consegue atender todos os segmentos. É claro que cada um numa caixinha e cada um de uma forma diferenciada. Mas, então, assim, se a gente for falar um pouco de corpo, a gente fala o dia inteiro. Então, para poder não ficar muito redundante, a gente vai falando alguns tópicos, mas, assim, é importante entender que tudo que é um CNPJ é uma empresa e toda empresa tem uma demanda diferenciada. E a gente procura atender todas de acordo com a sua necessidade. Perfeito. E a ideia aqui é justamente fazer uma apresentação de todas essas áreas. Lógico, a gente não vai aprofundar em cada tema, não tem nem tempo para isso. Tempo. Hoje a agenda sua está cheia, a agenda pessoal está bastante compromissado. A ideia é a gente passar por alguns tópicos, a gente preparou aqui um roteiro para seguir, lógico, e passando, comentando cada tópico, comentando cada área dentro do corporate. É só um aperitivo, né, Rafa? Aperitivo. Hoje é só um aperitivo. Se o pessoal gostar, a gente prepara um material específico, mais denso.
E vamos começar. A gente comentou, né, que o corporate ele pode ser dividido em duas grandes áreas, né? Quando a gente chega para uma reunião com o empresário, normalmente a gente chega com uma demanda, no meio da reunião a gente percebe que vai por outro caminho, mas são duas grandes áreas, né, Andréa? Aí comenta um pouquinho sobre essas duas áreas que eu acho que é importante para quem está escutando entender. A gente divide, pelo menos minha metodologia quando a gente vai conversar com uma empresa, é dividir que a gente tem a parte de crédito, né? Então, quando a gente atende uma empresa, tem a parte de crédito, e também nós temos a parte de cash, que é o dia a dia que é a empresa. Então, na parte de crédito, depois eu falo em outro tópico separado, que acho que merece um pouco mais de atenção, é a parte mesmo de gerar, de buscar soluções para a empresa. E a parte de cash é o dia a dia, é o contas a pagar, é a cobrança, toda aquela movimentação da conta. E entra também, a gente poderia colocar uma outra caixinha, né, que seria a parte de investimentos, que a gente também tem empresas que investem. Então, a gente tem todas essas caixinhas. Eu não sou a pessoa que cuida da parte de investimento, mas a gente direciona. Então, quando a gente abrange uma empresa, a gente vai pegar tudo que ela tem e colocando cada coisa na sua caixinha. E dentro da Iris, isso ela faz muito bem, porque ela tem um especialista para cada área. Então, a gente consegue pôr a pessoa para ter a dedicação. O que acontece? Eu, sendo uma head, eu não tenho uma carteira. Então, a minha preocupação é atender a empresa e colocar tudo que for de melhor para ela e dentro do que o assessor possa dar continuidade depois, e eu com o nosso suporte. Então, assim, o assessor é como se ele fosse o pai daquela criança, né, que está cuidando daquela conta, e ele tem toda uma retaguarda para estar auxiliando, que diferencia muito dele abrir uma conta PJ, ele cuidar do crédito, ele cuidar, e às vezes ele não é o métier dele, não é o que ele tem que fazer. Então sobra com que ele possa cuidar das outras coisas também e de uma maneira global e ter um especialista para cada área. Acho que esse é também um diferencial nosso quando a gente compara com o empresário fazer a operação num banco, né? Sim, porque quando a gente pega banco, você pega prateleira. Então, assim, se você vai buscar um crédito no banco, eu falo isso com bastante propriedade, que eu trabalhei 30 anos no mercado bancário. Um pouquinho mais de 30, mas vamos arredondar no 30. Então, assim, trabalhei em grandes bancos, trabalhei no Corporate, trabalhei no Middle. Então, assim, é uma experiência que eu falo de casa, de cadeira. Então, o banco você é limitado, porque tem aquele produto e ele funciona muito bem assim. Não é que ele está errado, ele trabalha numa esteira. E a gente procura fazer um produto mais desenhado para o cliente. Então, vamos supor, às vezes a gente entra numa visita, como você já citou, e a gente vai com uma ideia, a empresa tem aquela ideia. E a gente conversando com a empresa, a gente consegue ver que não, tem outra solução para ela que às vezes ela não conhece. Eu brinco muito com os assessores, hoje existe uma sopa de letrinhas de operações. E é muito simples entender a operação. A operação é você atender o cliente no que ele precisa. Como que você olha isso? O cliente tem as dores dele, né? A gente brinca que as empresas entenderam a dor da empresa, entender o que ela precisa. Às vezes, no momento de crescimento, ela precisa de um investimento, ou ela descapitalizou, ou ela tem um fluxo de caixa que não está casado, ela paga com prazo e recebe com outro. Então, assim, tudo isso a gente vai analisar numa entrevista, numa reunião com a empresa. É claro que o financeiro já tem noção do que ele precisa. E, às vezes, a gente consegue atender no que ele precisa ou fazer melhor, que é quando eu falo que a gente não pega um produto de prateleira. Então, sempre a gente vai procurar entender que as empresas elas se dividem em 3 grandes blocos. Ou ela vai ser um comércio, que ela vai trabalhar em varejo, ela tem as demandas específicas dela. Ou ela pode ser uma empresa de serviço, que às vezes ela não tem tanto imobilizado, ela não vai ter máquinas, equipamentos, nada. Ela tem o capital humano, que muitas vezes é o maior patrimônio dela. Tem a questão da indústria, que é aquela que produz, e ela vende por atacado, então ela assim, não tem como chegar numa indústria e pedir garantia de cartão de crédito. Ela não vai ter, ninguém passa mais cartão de crédito. Ela tem duplicata, ela tem contrato. Você chega já no varejo, você pega uma rede de lojas, tudo você vai ter cartão. Então, assim, cada empresa vai ter uma garantia. Então, assim, quando a gente vai falar de crédito, não adianta eu falar letras bonitas ou falar grandes nomes, eu preciso saber o que a empresa precisa. É para curto prazo, é para longo prazo, o que ela pode me dar de garantia, qual é a garantia daquela operação, como que ela precisa daquele crédito, qual que é o prazo, ela precisa de carência, que adianta eu também dar um crédito e querer receber mês que vem se a empresa está se desafogando, ela precisa de carência, ela não precisa de carência. Então, assim, ela quer mesmo um crédito, que vai impactar no balanço dela como crédito, ou ela quer um sócio? Porque às vezes a gente vai na empresa e a gente acha que é crédito, mas a gente sai de lá com sócio, a gente sai com M&A, a gente sai apresentando a empresa. Porque como a gente tem outros cases também, e às vezes um case casa com outro, a gente vai numa empresa, vai na outra, uma quer comprar, outra quer vender, e a gente consegue intermediar. Então, voltando um pouquinho também nessa parte, hoje a gente tem o nosso carro-chefe, né, o BTG.
Mas a gente também tem parceiros na parte de crédito. Então, assim, o crédito ele vai ser desenhado. Então, assim, se não for com o banco principal, a gente tem outras soluções também. É sob demanda, né? A gente vai, escuta o que a empresa está passando no momento, escutamos o que a empresa está querendo fazer, e aí sim, fazemos alguma sugestão, fazemos alguma... Sim. Independente do tamanho dela, né? A demanda que ela precisa, a gente consegue atender. Sim, depende do tamanho. É o que eu falo, aí eu volto naquele início. Então, vamos supor, tem uma empresa pequena, ela é uma MEI, ela é uma Eireli, ou ela é uma patrimonial. Então, ela é uma patrimonial, a gente vai abrir uma conta de investimento. Ela é uma conta que ela não vai movimentar recursos, ela tem lá só para poder guardar o capital. Agora, se ela é uma empresa que ela tem um dia a dia, a gente abre uma conta cash, que é uma conta bank, que a gente chama. Que é isso? Nada mais é que aquela conta que vai ter o Pix, que vai ter a cobrança, vai ter o contas a pagar, o contas a receber. Então, a gente consegue dar essas soluções para a empresa também. Vai ter uma folha de pagamento. Aquele serviço do dia a dia, né? O dia a dia. Né? Então, sim, e a vantagem que eu falo é que hoje a gente consegue ter para a pessoa jurídica um banco digital. Que você anda com o seu banco pessoa física no seu celular e você pode estar com a sua pessoa jurídica no celular também, você poder aprovar um pagamento ali no celular, então você pode estar via web, mas você também tem no app. Isso facilita muito. Então, assim, pensar que antigamente, a gente pode fazer um podcast só dos tempos remotos, quando não tinha computador nas agências, eu já trabalhava nelas, era uma coisa assim, você fazer uma transferência, tinha que ir até no banco, tinha que pedir, tinha que assinar. Demandava muito tempo, né? Burocrático. Hoje em dia você faz tudo virtualmente, eletronicamente. Eu falo, até brinco, né? Porque hoje no banco, estando com o banco assim, o filho pede Pix o dia inteiro. Eu não tenho nem desculpa para falar que não tem jeito. Então, essa é a facilidade da gente ter o banco digital que a gente oferece também para o cliente. Além da digitalização, né? De novo, mais uma vez, bater na tecla da gente ter essa visão integrada, né? O assessor, que é a pessoa que trouxe a empresa, né? Que tem o contato, ele vai ter para ele ali, presente com ele, especialistas, não só na parte de corporate, mas todas as questões ali que exigem necessidade, né, da demanda ali do cliente, e a gente vai fazer alguma sugestão sob demanda, entendendo o perfil, entendendo as necessidades do cliente. No caso, o papo de hoje é sobre corporate, né, e a gente vai dar sequência no atendimento pautado na demanda do cliente. E aí, então, só para a gente matar esse assunto, então tem a parte de crédito, parte do cash, que seria o banking, e tem a parte de investimentos, né? Investimentos eu acho que é meio óbvio, a gente sempre bate na tecla que aqui no nosso atendimento é além de investimentos, então não vamos ficar falando aqui sobre investimentos, não é o assunto principal do dia. Mas vamos falar um pouquinho da parte de crédito, só pimentar um pouquinho também para quem está escutando, ficar ciente, como que funciona, o que a gente pede de informação, tamanho da empresa, como que funciona, e depois a gente foca um pouco também na parte de cash. Tá, vamos lá. Então, eu brinco que a minha parte é a mais dolorida e a mais demorada. Você vai pegar o investimento, faz a TED, aplicou, está resolvido. O crédito, ele demanda mais tempo, ele é construído. Então, assim, a documentação de crédito é o que a gente chama que é o famoso kit banco. Então, todo crédito a gente vai precisar. Que o crédito, uma análise de crédito, ela é feita de ela tem duas características muito principais. A parte subjetiva, que ninguém é melhor do que o assessor que ele foi lá visitar, ele conhece a empresa, ele conhece o sócio, ele sabe do histórico da empresa. É o que a gente chama de parte subjetiva, ou seja, aquilo que você me conta, aquilo que o empresário me conta, é aquilo que a gente vê, o financeiro me fala. E tem a parte concreta de documentação. Balanço, DRE, abertura de endividamento bancário, faturamento. Isso é o que é planilhado pelo crédito, que vai mostrar o que realmente está acontecendo. Muitas vezes eu vou numa empresa e falo assim, qual que é o seu prazo de pagamento? Qual que é o seu prazo de recebimento? Eu recebo na média de 60 dias. Você planilha, não, ele está recebendo em 120, nem ele está sabendo que está tendo tanta postergação, tanto atraso. Ou ele está pagando com um espaço mais curto. Então, assim, essa assessoria a empresa acaba tendo quando um crédito analisa a empresa dele. Porque a gente mostra assim, onde está, às vezes, a dificuldade. Às vezes, a empresa, ela não está... a gente brinca que ela está pedalando porque ela está muito endividada no curto prazo. Ela tem um baita potencial para ter um longo prazo. Então, a gente precisava de um alongamento. E, às vezes, se ela continuar naquele curto prazo, ela está fadada a morrer, porque ela não consegue o custo. Então, se você oferece para ela, você pega aqueles números através de uma análise de crédito e consegue alongar aquela dívida,
que é também uma das partes da consultoria, ela consegue ter fôlego, ela consegue investir mais na empresa. Então, assim, a parte de crédito, ela é sempre voltando, ela é sempre pela necessidade do cliente, olhando o que ele tem para oferecer. Então, assim, a gente hoje trabalha com vários tipos de garantia em todos os parceiros que a gente tem. Trabalha com garantia de contrato, porque hoje muitas empresas trabalham com contratos firmados e a gente consegue antecipar a garantia de antecipação de recebíveis, que são os recebíveis. Então, por exemplo, dentro do BTG a gente consegue antecipar a partir de R$1.000. Então, o cliente que tem a maquininha, tem um comércio simples, se ele tem lá R$1.000 de cartão, ele já consegue antecipar. Então, a gente tem as operações com garantia de contrato, de imóveis. Então, assim, se eu for falar de operação, acho que a gente poderia depois falar assim, tem vários tipos de operações. Tem o capital de giro, tem debêntures, tem o CRI, tem o CRA. Acho que cada um daria um programa próprio, um outro programa. E nem todos servem para todas as empresas. Então, assim, se eu vou numa empresa de agro, eu posso falar de CRA. A gente pode falar de financiamento de equipamentos. Se eu vou numa empresa imobiliária, uma incorporadora, eu posso estar falando tanto de plano empresário, eu posso estar falando com ela de CRI, antecipações de recebíveis. Então, assim, cada empresa é uma história que eu falo com os meninos. Nunca a gente vai com o script pronto para uma empresa. Lógico, a gente faz o nosso dever de casa, que é entrar no segmento, olhar quem que é o segmento, olhar quem são os concorrentes, olhar, entender um pouco o mercado, mas ninguém é melhor do que a empresa para passar para a gente. E tudo que a gente falar aqui serve para uma, às vezes não vai servir para outra. Eu acho que vai ficar mais concreto quando a gente entrar na parte dos cases, a gente vai dando exemplos. Sim, cases, a gente tem cases com muita curiosidade, porque eu sou uma especialista corporate, mas eu também já fui da área de investimento, eu também já fui da área de câmbio, então, assim, que é uma outra área que a gente atua bastante também. Então, eu acabo que eu dou um pitaco em um pouco de tudo. A parte de seguro, que é importante, a gente não falou até agora. O corporate, também debaixo desse guarda-chuva de corporate, a gente preocupa muito com a sucessão e preocupa muito com o bem-estar também da empresa. Para o empresário, ele está bem, a gente não preocupa com o FPTU dele, ele tem uma independência financeira. A mesma coisa, o empresário também tem uma segurança com os funcionários dele, que é o patrimônio dele. Então, assim, a questão do seguro vida em grupo também a gente abrange dentro do corporate. Então, fica debaixo do guarda-chuva, a gente tem um especialista que cuida só da parte de seguro vida em grupo. Então, assim como tem o seguro detalhado, desenhado ali para o grande empresário, a gente também tem para a empresa dele. Então, os cases, eles vão mudando bastante. André, fica assim, nítido, né, que a importância dessa reunião, né, desse contato que a gente aqui consegue ter com o empresário para entender de fato qual que é o gargalo que ele está sofrendo ali naquele momento, né? Sim. Porque é como você falou, né, com essa reunião, entendendo o lado dele ali, a gente consegue ver qual que é a demanda, seguro de vida em grupo, fazer a base ali da proteção. Sim, é a questão das oportunidades, porque às vezes, vamos supor, o seguro vida em grupo, nossos cases de sucesso que a gente vê, a gente consegue ter uma redução de até 30% do que ele pagava. Então, assim, não é que se a gente pega um caso e ele apresenta para a gente uma pólice que a gente não consegue ser melhor, a gente vai dar parabéns, continua com ela que ela está ok. A gente não tem, voltar ao mercado antigo de banco, a gente não tem uma prateleira que eu tenho uma obrigação de vender. A gente leva a solução. Se a solução melhor já é o que ele tem, ele vai continuar daquele jeito. Então, hoje mesmo teve um caso, eu atendi uma multinacional que, por uma questão de matriz, pela governança dela, ela só pode trabalhar com alguns bancos. E aqueles bancos estão homologados lá, e ela não pode ser outro banco. Mas ela pode fazer câmbio com outra instituição. Então, a gente consegue ser parceira dela no câmbio. Para ela não ficar presa só a banco, porque às vezes a gente consegue os custos menores, porque a gente procura bancos de câmbio, que tem o spread menor. Já aproveitando o gancho aqui, a gente já está falando de alguns produtos do dia a dia, né? A parte de cash, além do câmbio, além do seguro, existe também contas a pagar, que a gente chegou a comentar. Sim. Existe o dia a dia do banco. Vamos falar um pouquinho dessas questões, parte de cobrança também. Sim. O que a gente pode oferecer de solução para esse tipo de produto, vamos falar assim? Na verdade, a gente consegue oferecer tudo que uma empresa tem a demanda, a gente tem hoje. A gente tem desapoio de pagamento, sem custo, e que a gente consegue atender, até a parte de contas a pagar, contas a receber. Então, assim, emissão de boleto, com troca de arquivo magnético, a empresa vai fazer... Tem como fazer digitalmente e fazer a emissão dos boletos. Pix gratuito. Então, assim, a gente tem muitos benefícios também. A parte do gerenciamento desse contas a pagar, liberação de pagamentos. Não vai ter lá um funcionário que vai imputar o que tem que pagar e tem aquele que é o aprovador que entra lá para aprovar.
É a facilidade de hoje em dia. Hoje em dia não manda mais um motoboy para a fila do banco com a pastinha debaixo do braço para poder fazer os pagamentos. Hoje em dia a empresa faz tudo e controla tudo. Tudo digital. Tudo digital. Então, assim, é uma evolução muito grande. Impostos, tributos, tudo isso é pago também. A gente tem tudo na nossa plataforma. Não, legal. E aí, voltando para a parte de fluxo de caixa também, a gente pode dar um pitaco lá de como está, parte de contas a pagar, contas a receber também. Sim. Geralmente, dependendo de quando médias empresas maiores, a gente consegue pedir um estudo, um padrinho de Excel pequenininho, que eu pergunto lá quantos boletos, quantas liquidações, quantas TEDs, tudo que faz. E dependendo da demanda, do volume do cliente, a gente consegue levar isso para dentro do banco e fazer um estudo personalizado, reduzir custo para o cliente. Então, às vezes, eu peço o que ele já tem, o que ele paga, para voltar com uma proposta melhor para ele. Legal. E aí, acho que é legal a gente começar a falar de alguns cases, até para exemplificar para quem está escutando, quem está assistindo a gente, entender como que é feita uma reunião, e aí vai entrar na história da gente começar a reunião pensando numa coisa e terminar ela fechando bem diferente. Com outro tópico, né? Qual dos cases aqui que a gente comentou você quer começar? Não, olha, a gente pode falar, tem cases, por exemplo, que às vezes a gente separa muito bem, e é saudável que seja separado, a empresa é uma coisa e o empresário é outra. E já aconteceu casos de a gente ter um empresário capitalizado e a empresa precisando de recurso. E o empresário relutante, que ele não quer pegar dívida, então ele ia descapitalizar. Então o que ele vai fazer? Eu vou pegar o meu dinheiro, vou fazer um mútuo e vou pagar para a emprha. E a gente orientar, não, você pode até fazer um mútuo, mas em vez de você fazer isso, faz um COI. É uma operação que tem um investimento com uma das travas, dos lados da operação. A pior das hipóteses, ele vai receber o CDI. Então, assim, qual que é o custo dessa operação? CDI. E nenhuma operação para PJ vai ser mais baixa. Então, ele pega o recurso dele mesmo, ele mobiliza, mas sem abrir mão de ter o recurso e investe. Então, a gente tem um que chama de COI crédito. É legal você falar sobre isso, né? Porque eu aposto que isso não é muito difundido, né? Eu acredito que os empresários não tenham conhecimento dessa saída que eles podem ter, né? Desse veículo, exato. Às vezes até empresários pequenos, sabe? A gente, lógico, a gente tem contas grandes, mas também tem contas que a gente está começando. E às vezes a empresa não consegue crédito, porque ela é recém-formada, recém-constituída, ou ela tem um faturamento que os bancos ainda não trabalham. Então, se a gente fala, faz um equity, um home equity, ele pega um imóvel que ele tem, ele pega esse recurso com uma taxa de pessoa física, com prazo, às vezes, 240 meses, e ele investe na empresa dele. Para quem está escutando e quer entender um pouco mais sobre Home Equity, a gente tem um programa que a gente falou bastante sobre crédito imobiliário. Eu e o Chad apresentamos com a participação do Flávio Cox. A gente comenta bastante sobre Home Equity. Então, entra aí nos nossos programas antigos, tem um programa só sobre isso, só sobre crédito imobiliário, e é justamente isso. Ele coloca o imóvel dele em garantia, pega um crédito, e aí ele faz o que quiser com esse dinheiro. Exatamente isso. Assim, nós, heads, vamos dizer assim, a gente, o Flávio, os outros que virão, os que já vieram, a gente conversa muito. Então, a gente troca muita ideia e eu brinco que a gente não é ciumento. Então, assim, se a oportunidade do cliente não é do corporate, às vezes está de baixo, é uma coisa, a gente não vai deixar de oferecer para o cliente, de fazer para o cliente a melhor solução. Exato. Outro caso, a gente teve também agora bem recente, de um cliente que está pegando uma dívida com consórcios. Então, ele está comprando cartas de consórcios, vai dar um valor, uma parte ele vai dar de lance, para poder fazer o empréstimo. Então, assim, porque ele vai pagar uma taxa de administração só, que é outra área que nós temos também, outro guarda-chuva, que é a parte de consórcios. Você pode explicar um pouquinho mais desse caso? Como que foi a conversa? A conversa foi o seguinte, ele precisa investir ele é uma empresa de reflorestamento, eles vão investir numa terra, eles vão comprar essa terra, então eles vão pegar um consórcio de imóvel, vai ser várias cotas, vão ser 100 cotas de consórcio, e com esse consórcio eles vão dar um lance, vamos supor, vou colocar números hipotéticos, vai dar 15 milhões, ele vai dar 3 milhões de lance e vai pegar 12 milhões. Então, 3 milhões ele já vai usar para pagar o lance, as terras têm a garantia, e ele fez o consórcio, ele não fez o empréstimo. Isso foi uma demanda, uma sugestão que a gente deu, só para entender quem está escutando. Foi uma sugestão que a gente ofereceu. Para ele poder... ele não, vamos dizer assim, é uma empresa que
é um segmento mais difícil de conseguir crédito, talvez no início, e ele tinha a terra, então assim, é uma forma de ter a garantia real ali, e não vai entrar no, como se diz, consórcio, não vai entrar como dívida. Então isso é uma preocupação muito também hoje de aliviar o balanço. Então algumas linhas que a gente faz não entra como dívida para ele. Então ele vai entrar como custo operacional, ele vai estar pagando aquele consórcio. É que quando a gente fala de cases, né, a gente tem que tomar cuidado para não falar nome de empresa. Tem que aí a gente tem que parar, tem que pensar. E outros casos também que a gente vem acontecendo com bastante recorrência é M&A, que na verdade a gente vai numa empresa, eles estão precisando de dinheiro e a hora que a gente vê, eles não querem dinheiro, eles querem sócio. E aí a gente consegue intermediar as operações. Que aí tem um case, né, que ficou até famoso lá no... Esse é legal, Ficou famoso no escritório, que é da parte de mineração, uma empresa de mineração, que precisava de 30 milhões. Então, assim, mineração, 30 milhões, só que, na verdade, a garantia era frágil. Era garantia no seguro garantia, mas de uma seguradora não bem vista pelo mercado de banco. Resumindo, eu tive 2 negativas. 2 bancos não foram na operação, aí eu voltei. E a gente tem um comitê de corpos, é importante falar isso. Então, se lá no escritório a gente reúne com algumas áreas, tem outros pares, que a gente fala o que está acontecendo. E numa de eu expor nessa área, eu tinha um cliente que estava querendo vender, quer dizer, não estava pensando em vender, que era esse que queria o dinheiro para alavancar, e o outro tinha um que estava comprando mina, comprando a parte de mineração. Resumindo, a gente conseguiu pôr os 2 juntos. Então, aquela operação que ia ser 30 milhões, está uma negociação de 500 milhões de dólares, então, por causa da capacidade de extração da mina. Então, assim, é cases que você fala assim, às vezes você entra numa sala com uma coisa e sai com outra. E nem sempre a solução está na nossa mão, porque assim, a gente intermedia e a gente vai sempre obedecer o crédito de um banco, um crédito de uma instituição. Então, assim, a gente vai procurar sempre o melhor e brigar pelo cliente. E, às vezes, a melhor solução não é a primeira pensada, não é a primeira que o cliente queria. E, sim, soluções que vai aparecendo depois. Isso aí a gente pode ficar aqui falando a tarde inteira aqui sobre cases que ocorreram. Acho que esses são os mais recentes, né? O que é importante a gente deixar bem claro, o que é importante frisar, é que cada cliente tem uma necessidade. Cada empresa tem um tamanho e cada um vai ser atendido de uma forma. Então, e que nós não somos um produto de prateleira. Então, às vezes, a gente vai procurar numa boutique de investimento, ou a gente vai procurar num banco menor, ou a gente vai procurar num investidor que possa aportar naquela empresa, ou dentro de um banco. Então, entender que, sim, vai além, é abrir a cabeça. Vai além. Então, às vezes, o empresário pode ter uma ideia e falar assim, mas isso não fica de pé. Traz, porque às vezes a gente... Vamos conversar. Então, hoje, antigamente, quem falava que contrato era garantia? Hoje em dia, a gente paga contrato, a gente trava contrato de garantia. Então, isso dá mais conforto para a outra parte trabalhar. E é isso que a gente procura, facilitar a vida deles. Não, perfeito. Assim, eu tenho muita coisa a aprender ainda. Eu acho que esse episódio aqui, de novo, aprendi pra caramba. Foi uma aula, Todos André, os episódios parabéns. aqui eu tenho escutado, aprendido. Mas hoje foi uma aula mesmo, de fato. Se você está assistindo a gente e quer ficar por dentro dos próximos conteúdos, não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscrever ali no Spotify também para acompanhar todos os programas que a gente está postando. O nosso Instagram está aqui embaixo também o link. Se você é empresário e quer marcar um papo com um dos nossos especialistas para a gente entender o seu caso, ver o que a gente pode te ajudar, também tem aqui embaixo um link onde você pode deixar os seus dados, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para agendar esse bate-papo. Rica, o que você achou? Você fazer uma finalização aqui? Olha, a Andréia falou que estava nervosa. Não pareceu. Não pareceu foi nem uma um pouco, aula, nenhum foi segundo. uma aula. E assim, né, Rafa? Isso que a gente falou hoje é a ponta, né, do iceberg, né? A gente poderia ficar aqui, né, falando horas e horas. Mas vamos despertar a curiosidade, que eles marcarem a visita, a gente vai nas reuniões e a gente vai... Empresário que ficou interessado. E a gente vai conversar. André, contato. o empresário que quer entrar em contato com a gente, qual que é o recado que você pode dar para ele, o recado final? O que você pode falar? Eu falo muito, ele pode pôr na minha mão que a gente vai correr atrás das operações. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que o papo foi muito bom. O papo hoje foi um pouco mais curto, mas essa era a intenção mesmo, para provocar a curiosidade em vocês. Contem com a gente aí para o que precisar. Gente, muito obrigado, Rica. Foi um Andréia, prazer. muito obrigado. Eu que agradeço e vamos fazer mais com outros assuntos. Vamos sim, pode deixar. Vamos sim.
Valeu, pessoal. Até a próxima.